Hoje estamos aqui na casa paroquial e viemos conversar com o novo pároco aqui da paróquia São Pedro Canísio, que é o padre Ivo, para contar um pouquinho da história e desde quando também assumiu a paróquia aqui em Itapiranga. Padre, desde quando atuando aqui? Fernando e todos que estão nos ouvindo e vendo, eu cheguei aqui para retomar ou assumir a paróquia no dia 19 e a posse foi no dia 2 do dia 22, quando Dom Odelir veio celebrar a missa de tomada de posse e envio para esta missão, para esta grande paróquia São Pedro Canísio, em Itapiranga. Padre, agora um pouquinho da tua história. Natural, não de Itapiranga, como foi a sua vida até se tornar padre? Bem, em primeiro lugar, eu sou gaúcho, nasci no interior de Montenegro, né? Hoje é município de Poço das Antas, e quando os pais tiveram 5 filhos, ele procurou terras novas e chegou na região das Missões, hoje Diocese de Santo Ângelo, na cidade de Boa Vista do Buricá, que é bem divisa de Frederico, entre Três Passos e 13 de Maio, e aí nasceram mais 7 irmãos. Então, ao todo, seríamos 12 irmãos, 3 falecidos, uma faleceu com 13 anos, outro com 66, e depois de acidente, um irmão com 60 anos. E aí, então, somos ainda 11 vivos, sendo que 3 trabalham na agricultura no Paraguai, e a maioria ainda mora nessa região onde eu me criei, em Boa Vista do Buricá. E como começou a sua história como padre? Lá na minha paróquia, todos os jovens que pensavam ser padre iam para Criciúmal e entravam na congregação dos dionistas, do Sagrado Coração de Jesus, congregação do padre Zezinho. Mas um jesuíta tinha mãe que era vizinha, ficou sabendo que queria ser padre, então em 1964, eu tinha 13 anos, ele me levou para Salvador do Sul, perto da minha terra natal, e entrei assim na companhia. E depois de fazer o primeiro grau, o ginásio, e o segundo grau, nós entramos no noviciado. Então, dia 24 de fevereiro de 72, sendo que agora nós completamos 50 anos de jesuíta. E depois de 10 anos estudante jesuíta, noviciado, filosofia, teologia, fiz pedagogia com orientação educacional e também um curso superior de catequese, e então me ordenei padre. Agora, nesse ano, vai fazer 40 anos de padre e já celebrei 50 anos de jesuíta. E para quem está nos assistindo, padre, conte um pouquinho das paróquias pelas quais você passou vários estados também. Isso. Então, depois que me ordenei padre, primeira missão eu assumi em Missal, que é a paróquia de Foz do Iguaçu. Trabalhei 1 ano e meio, fui fazer um estudo, terceira aprovação, um meio ano, parei em Foz do Iguaçu, 1 ano, e aí eu fui chamado para trabalhar na Paraíba, na formação dos jovens jesuítas, e aí vários jesuítas daqui eram estudantes, quando eu era padre novo, o João Renato White, o Paulo Belter de São João do Oeste, o Jorge Sinderman, e tantos outros que estudaram durante 10 anos. Eu estive na casa de formação em João Pessoa, na Paraíba, dos que fizeram os votos noviciado em Cascavel, vinham para João Pessoa. Isso foi uma experiência muito rica, trabalhar na formação. Inclusive, recebemos 4 africanos de língua portuguesa lá na nossa formação. E dali, então, eu tive 1 ano sabático, voltei para São Leopoldo fazer o meio ano de estudos e me preparando para o meio ano de viagens, quando tive a graça de ir para a Terra Santa, 10 dias. Mas antes disso, me ofereci e consegui um trabalho em 2 paróquias na Alemanha, que o padre se aposentou e o bispo ia mandar depois as férias de verão, que seria em setembro. Aí, junho, julho, agosto, eu assumi 2 paróquias, foi uma experiência muito rica. Como eu aprendi a rezar missa em alemão e missal no primeiro ano da minha primeira missão com os idosos, eu cheguei na Alemanha e não quiseram acreditar que eu era brasileiro, que me entendia melhor que o padre deles, que o deles era de uma outra região, falavam outro dialeto, e eu falava o dialeto do Hunsrück, e a comunidade era no Rio Reno, junto à região do Hunsrück. E além disso, o padre que estava lá há 13 anos, ele foi contra a vontade para lá e saiu contra a vontade de lá. E eu, quando cheguei lá, fui com muita satisfação, muita alegria conhecer as origens, que meu bisavô tinha 14 anos quando saiu, então meu avô, meus pais, ninguém sabia qual era
o lugar de onde saíram os antepassados. E aí eu fiquei próxima a essa terra, que é o Trier, no Rio Reno, e nós visitamos o Hunsrück, do Rio Reno até o Rio Mosel, onde fica Trier, e Siemens e outras cidades, onde é a região do Hunsrück. E por isso a compreensão deles, ou meu sotaque, meu linguajar, era muito mais fácil de entender do que o padre deles, que era da Alemanha, mas era de outra região, outro sotaque, e não era muito animado. E eu cheguei lá muito animado, e os jovens começaram a vir para a igreja em 2 meses e pouco, que foi uma experiência muito rica, pena que terminou cedo. E de lá, então, fui para Roma e para a Terra Santa, conheci, então, quando voltei de Terra Santa, então, fiz as viagens na Alemanha, fui para a França, passei na Gruta de Lourdes, onde viveu a Bernadette. De Lourdes fui para Fátima, e de La Fátima, então, eu também trouxe uma imagem, que até aqui está nessa sala de reuniões, na paróquia São Pedro Canísio, onde também aproveitamos para fazer nossos momentos de oração. Os funcionários vêm rezar aqui, além de ser sala de reunião, é uma sala de recolhimento, de oração à noite, onde tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que eu trouxe de Portugal, é o original de lá. Já está com as pombinhas quebradas de tanto andar na mala, né, da Alemanha para o Brasil, e de todas as paróquias, porque de Foz do Iguaçu fui para João Pessoa, levei de João Pessoa, eu vim fui então para a Alemanha, tinha vindo, aí eu fiquei 4 anos em sede de capela, trabalhando nas 4 paróquias, Itapiranga, São João do Oeste, Tunápolis e Iporã, onde estava o padre Erno na época, e outro padre jesuíta em Tunápolis, trabalhando na animação vocacional, com os clubinhos vocacionais, um grupo vocacional de pessoas que queriam entrar na Companhia de Jesus, e também com o Priesterverein, a União Sacerdotal, que eram as senhoras que trabalhavam em favor das vocações e vendiam os livros da família. Na época nós vendíamos 1.500 em português e 2.500, 3.000 em português e em alemão 1.500 Familienkalender. E aí, isso também, com essa venda deles, nós sustentávamos o nosso trabalho, o carro da pastoral vocacional, os encontros. Na época, a Débora teve numa apresentação, ela tinha 11 anos, fazendo encenações sobre as vocações religiosas, a vocação matrimonial e dos religiosos, um grupinho de jovens, ela tinha 11 anos, hoje ela é secretária da paróquia com mais de 30 anos. Então, imagina quando eu trabalhei aqui. 11 anos estive na região e agora voltei em fevereiro para essa paróquia tão importante, tão grande, crescida, né? Em tamanho, em cultura, em formação religiosa, muitos ministros, muitos catequistas. Então, a gente sente o crescimento nesses 20 anos dessa paróquia São Pedro Canísio de Itapiranga, ao lado de São João do Oeste, onde eu trabalhei 7 anos como pároco, de 2002 até 2009, que foi o ano que faleceu também Dom José, que nós estamos celebrando o centenário. Padre Ivo, como é estar de volta à região depois de tanto tempo também próximo da tua cultura, das tuas origens? É muito bom. Em primeiro lugar, porque fica perto da minha região onde me criei, em Boa Vista do Buricá, que são uns 100 quilômetros daqui, não me leva menos que 2 horas. E, além disso, eu tinha visitado quase todas as comunidades aqui, ajudando o padre Beno Brot, e depois o José Folman, naquela época, que eram os 2 párocos. Celebrei primeira comunhão na Alta Teresa, na Quabiroba, naqueles tempos. E trabalhei em todas as comunidades com os clubinhos vocacionais, fazendo grandes encontros, Santa Fé Baixa e outras comunidades aqui da paróquia e também das paróquias de São João do Oeste, Tunápolis e Iporã. E também reencontrei aqui o meu companheiro, quando estive em São João do Oeste, o Erno Littgemeier estava em Iporã. E agora nós 2, de São João e Iporã, viemos assumir esta paróquia aqui de Itapiranga. E o padre José, que já tem mais idade, ele recebeu uma nova missão lá perto da Casa de Saúde, e mora na Casa de Saúde, junto com o padre Otmar Schwenk, junto com o Ivo Hoffmann, que era de Tunápolis, junto com o Hugo Bersch, e outros que passaram aqui. O padre Beno está nos santuários,
Santuário Sagrado Coração, que é no lado da Casa de Saúde de São Leopoldo. Então, esses padres idosos estão todos reunidos lá, trabalhando um pouco, mas também sendo bem cuidados, vivendo em 2 casas de idosos e tendo essa missão no santuário e ajudando as paróquias vizinhas.